Bom, vamos lá. Para você sócio remido do Vasco, o Vasco tem à venda, pelo menos tinha até a gestão passada, acredito que tenha nessa, à venda títulos de uma categoria que se chama sócio proprietário benfeitor remido, que você paga uma única vez, mas é muito caro, é 15, 20 mil reais, uma coisa assim. Você paga uma única vez e você se torna remido, nessa categoria chamada sócio benfeitor remido. Para você se tornar remido da maneira clássica, você paga 25 anos o Vasco. Normal, você entra em 2021, vai se tornar remido em 2046. Essa é a forma mais usual, digamos assim. Mas existe hoje, dada pela direção do Vasco, uma possibilidade. Por exemplo, você tem 13 anos de associado no Vasco. O Vasco dá uma oportunidade hoje a que você pague em 12 vezes 12 anos inteiros com desconto de 10%. Isso, obviamente, é para fazer com que o Vasco tenha um caixa. E aí a pessoa não precisa mais pagar o Vasco nos próximos 12 anos, mas também só se tornará remida de maneira formal daqui a 12 anos. Então são essas três formas. Agora, existe pela questão do título honorífico. Ou seja, o sócio emérito do Vasco, aquele que é posto na categoria de emérito, isso é uma indicação normalmente do presidente do clube. O sócio emérito não precisa mais pagar mensalidade, o sócio benemérito não precisa mais pagar mensalidade e o sócio grande benemérito não precisa mais pagar mensalidade. Ou seja, se você é posto numa dessas três, você não paga mais mensalidade. E existe ainda o chamado sócio campeão. O que é o sócio campeão? É aquele ex-atleta do Vasco que ganhou títulos pelo Vasco, mas como amador, ou seja, ganhou títulos do Vasco sem ter uma remuneração. Normalmente isso acontece em esportes que não seja o futebol. No futebol isso não tem. Então você tem a categoria de campeão. Também é uma categoria de remissão. É um reconhecimento do clube relacionado àquelas pessoas que deram contribuição para o público. Em relação ao sócio benemérito e grande benemérito, não é comum que esse sócio benemérito e grande benemérito... Acontece, mas não é comum que esse sócio benemérito e grande benemérito deixe de ter menos do que os 25 anos. Normalmente ele é posto nessa categoria com menos. Vamos dizer assim, 70% do quadro de beneméritos do Vasco é composto de pessoas que se tornaram beneméritos já com período de associação. Creio eu estou falando esse número pelo alto, creio eu, por exemplo, me tornei benemérito em 2017, depois que eu já tinha me tornado sócio remido do clube em abril do mesmo ano. Então, Sérgio, me tira essa dúvida. Então você era sócio... Eu fui sócio geral. Eu fui sócio geral do Vasco. De abril de 90. O meu caso é o que mais vai ficar ligado ao que acontece hoje. Eu entrei em abril de 1992 como sócio geral do Vasco. Jamais troquei de categoria. Fiquei de abril de 1992 a abril de 2017 pagando. Chegou em 2017, me tornei remido. Você paga o 25º ano, faz uma solicitação e eles trocam você de categoria. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, você... Vamos supor que se isso tivesse acontecido hoje. Não, no mês de maio. No mês de maio aconteceu isso. Um do geral foi para o remido. Então, aqui onde tem 1.681, seria 1.680 e o remido aumentaria 1, correto? Porque isso. Você deixa de ser geral. A dúvida é essa, Sérgio, sabe por quê? Assim, ó, a gente vê que tanto geral quanto o sócio proprietário, eles viram remido depois de um tempo. Como que se aumenta tanto em um ano de 454, vai para 5.170 e a gente não vê essas categorias aqui abaixarem? Vamos lá, 400, qual é o 5.170 que você está me mostrando aqui? Vamos lá. Aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, remido, né, embaixo. Em maio de 2020, tínhamos 454, segundo a transparência aqui do portal do Vasco da Gama. Aí no mês de... Vamos botar um ano, vamos botar maio de 21, um ano depois. Essa categoria foi para 5.170 sócios. Ah, tá. Vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: o Vasco, ele teve... Isso aí é uma lista provavelmente que estava mais ligada à própria eleição de 2020. O Vasco, ele fez uma
um recadastramento em 2018. E normalmente o recadastramento o remido não faz, porque o remido, eu já sou remido, já sou sócio do Vasco há mais de 25 anos, etc. Então, normalmente o remido deixa de lado. Em 2014, por exemplo, houve um recadastramento no Vasco e os remidos, a maioria esmagadora dos remidos não entrou. Nessa gestão do Alexandre Campelo, o que foi entendido? Não, o remido que não fizer o recadastramento está fora da eleição. Isso era o conceito inicial. E aí, na reunião de junta deliberativa, usou-se o bom senso. Não, o remido sempre tem o direito e tem o direito, independentemente de ele ter feito recadastramento ou não, ele tem que estar na lista. E aí houve uma mudança em relação ao número de remidos da lista, que é mais ou menos esse mesmo, 5 mil e tantos. Até seria um pouco mais, eu estou achando até um número menor do que o número normal. E esse número de remidos, então, ele não estava posto nesse período aí de abril de 2020, porque havia essa discussão se eles iam ou não iam poder votar se eles não tivessem se recadastrado. Chegou-se à conclusão, então, que eles, independentemente do recadastramento, eles estariam aptos a voto na eleição de 2020. Recentemente, o Conselho Deliberativo determinou, ou entendeu, ou deliberou, que o prazo de suspensão para o sócio que não fizer o recadastramento pode ser maior do que 6 meses, que eu entendo o contrário. Ou seja, lá atrás, quando houve um recadastramento, você podia suspender, na minha ótica, os sócios remidos que não fizeram o recadastramento por 6 meses. Mas depois você tinha que repô-los no quadro social. Houve uma decisão agora do Conselho Deliberativo que você pode ter o sócio remido, uma decisão que eu discordo. Você pode ter o sócio remido que não tenha feito o recadastramento, você o tire ad eternum, até ele fazer o recadastramento. Eu discordo frontalmente disso. Eu entendo que nós temos que respeitar o sócio remido do Vasco e não tomar esse tipo de direcionamento. Me parece que esse tipo de direcionamento que está sendo tomado é porque você tem hoje no Vasco mais de 3 mil sócios remidos sem e-mail, e o que querem fazer é uma eleição futura online, com mudança de estatuto, e deixando de lado mais de 3 mil pessoas para poderem votar se eventualmente não fizerem o recadastramento, o que eu considero um erro do clube institucionalmente com relação a essa pessoa, se for o caso dessa minha interpretação, ser a interpretação daquilo que está se pretendendo fazer em eleições futuras do Vasco. Eu preciso sempre colocar uma coisa, eu entendo perfeitamente que as pessoas fiquem com uma preocupação, dizendo o seguinte, puxa vida, mas aí não deu certo, mas enfim, não foi respeitado, coisa que vale. Nós temos que entender o seguinte, se não houver a movimentação, aí é que não tem jeito. Quem está lá quer exatamente que siga dessa maneira, que siga com as pessoas frustradas e não querendo se associar. A associação é exatamente o oposto do que a direção do Vasco quer, no sentido que seja um crescimento da oposição. Então, esse movimento não é um movimento, eu estou indo lá, muitos falam assim, não, mas eu estou indo lá porque eu estou dando dinheiro. Não, eles não estão preocupados com isso, com esse dinheiro. Eles estão preocupados em que eles têm os sócios ligados a eles. Isso é que é natural. Claro que eles abrem para todo mundo, está aberto para todo mundo, então, em tese, qualquer vascaíno que entrar lá, tá bom, tanto que eles deixam todos entrarem. Mas, na verdade, esse movimento que se faz por parte da oposição, dela própria, não se imbuir daquilo que é necessário para poder virar esse jogo, é de interesse da situação. Eu vi uma mensagem no chat, agora, que alguém dizendo assim, não vai adiantar nada, vai entrar de sócio, eles mudam o estatuto. Conversa fiada. Você pode mudar o estatuto como você quiser mudar, por outro processo eleitoral, para outra eleição de 2026. Quem entra agora, entra na lógica do estatuto, é 1 ano da data da marcação das eleições para votar. 1 ano da data da marcação da Assembleia Geral Extraordinária para votar. Ponto. Você pode modificar o que você quiser para 2026. Boa, Sérgio. Boa. Esse é o ponto. E aí eu tenho um exemplo prático. Havia por parte da Comissão de Reforma do Estatuto, que eu me mostrei contra e depois acabou mudando, na reforma do Estatuto em 2020, dar uma carência para voto, primeiro era de 3 anos, depois era de 2 anos, acabou sendo a carência normal. Mas isso não era para a eleição de 2020, era para uma eleição posterior.
Então, em nenhum momento, desde 2018, não, vamos fazer isso para 2020. Não tem condição, porque você está dentro do processo. Você faz para um processo subsequente. Então, esse tipo de colocação, não considerem a colocação. Ah, mas vão tentar empurrar isso goela abaixo. Tá bom. E você vai empurrar a goela abaixo, não passa pela Assembleia Geral, e se passar pela Assembleia Geral qualquer tipo de absurdo, além da questão de poder judiciário, qualquer coisa que vale, você refaz numa alteração do estatuto. Mas isso não vai acontecer, porque não pode acontecer. Quem entrou de sócio agora tem a convicção de que ele leu o estatuto, até porque, em tese, o Vasco, quando alguém entra de sócio, tem que dar um exemplar do estatuto. Embora isso não seja feito na prática, em tese é assim. Então a pessoa está alicerçada pelo próprio estatuto quando ela entra de sócio. Então hoje, um associado que entrar, vota em 2023 e vota numa Assembleia Geral Extraordinária, desde que o dia que ele entrou dê um ano, menos um dia de um ano, 364 dias, se não for bisexto, da marcação de uma Assembleia. Isso é aquilo que está previsto no Estatuto. Show. Vamos lá. Muito bom tu falar isso, Sérgio. Qualquer mudança agora com relação ao Estatuto do Clube, então vale para 2026, não para 2023. Isso, não para 2023. Claro aí, galera, aí, porra, caralho, vamos se associar, porra.